23. A irmã Maria está atenta, falando, mas a gente já não estudou esse texto? A gente vai estudar hoje o verso 20 e 23. Só que para a gente pegar o contexto, né, vamos ler o segundo argumento inteiro de Paulo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outra hora, escravos do pecado, contudo, viesses a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosses entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, graças damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai, na Tua presença, te louvando, te buscando e ouvindo a Tua santa palavra. Senhor, toma cativo nossas mentes e corações em obediência à Tua santa palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento para compreendê-la e assim, ó Pai, possamos ser moldados por Ti. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Como você está vendo aí já, o texto, colhendo os frutos da sua obediência. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando no segundo argumento que a gente estava estudando de Paulo em Romanos 6. Eu coloquei o título aí, Colhendo os frutos da sua obediência. Você lembrar o que a gente estudou no estudo passado, né? Paulo estava falando sobre a quem você devota a sua obediência, você é verdadeiramente servo, seja do pecado ou de Deus, né? E para a gente rememorar o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 6. Enquanto ele combate aquele pensamento libertino, né, que entra naquela questão, vamos pecar para que a graça seja mais abundante, né? Ou usar a palavra de Deus, distorcê-la ela, não entender o evangelho, distorcê-la, né, para viver uma vida de libertinagem. Então, Paulo está combatendo essa questão aí da libertinagem em Romanos 6. Enquanto ele combate esse pensamento libertino, que poderia ter suscitado na mente dos seus leitores, Paulo nos ensina acerca da santificação. E a gente viu aí desde o primeiro argumento o princípio da santificação. Qual é? A nossa união com o nosso Mestre Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, nós se unimos a ele. E quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, o princípio da santificação está na questão de nós termos sido unidos a Cristo quando nós cremos. Então, ali já começa a nossa santificação. Quando Cristo nos encontra, quando Cristo vem a nosso intermédio, nos toca, nos une a Ele pela fé, ali se dá o início da nossa santificação, que entra na questão do novo nascimento, que a gente tem estudado tanto e tanto. O segundo argumento, Paulo está tratando aqui, do verso 15, o processo da santificação. E esse processo se dá quando a gente se entrega a Deus, se oferece a Deus. Vocês lembram disso, né? Oferecei-vos agora a Deus. Né? Oferecer os membros do corpo de vocês como um instrumento de justiça para Deus. Porque agora vocês pertencem a outro Senhor, não mais ao Senhor pecado. Então Paulo está tratando isso aí. Recapitulando o que a gente estudou na aula passada, né, rapidamente, a gente falou sobre traços de pertencimento. E a gente falou, aquele a quem você obedece, lembra disso? É aquele que é o verdadeiramente seu Senhor. Seja o que? O Senhor pecado
Você obedece o pecado, você pertence ao pecado, mas se você obedece a Deus, né, você pertence a Deus. Né? E aí nós falamos sobre a questão de quem é aquele que você está ligado, aquele Senhor que você está ligado, define o seu destino. Né? Eu até falei, coloquei aquela questão do navio, né? Se você está num navio, ele vai indo para aquele destino, não tem como você pular para outro, né? E vai seguir até o final aquele destino. Né? Então, o Senhor a qual nós estamos ligados define o lugar para onde a gente vai. Né? A servidão começa também no nosso nascimento, e a gente falou do nascimento carnal, né? Quando a gente nasce da nossa mãe, a gente já está ligado a um Senhor. Né? Só que a gente pode se ligar a outro Senhor mediante um novo nascimento. Quando Deus vem em nosso intermédio, nos toca, nos salva, nós somos ligados a outro Senhor, que é Deus. E a quem pertencemos, refletimos como um espelho em suas características. A quem você está ligado, seja o pecado ou seja a Deus, constantemente você reflete as características desse Senhor. Né? Seja em pecaminosidade, seja em santidade, da parte do nosso Senhor. E a gente falou que ambas as servidões têm um desenvolvimento. Né? Aquele que pertence, aquele servo que pertence àquele senhor, ele não fica estagnado. Né? Ele desenvolve em suas características relacionadas que pertencem ao seu senhor. Seja o pecado, ele desenvolve na maldade. A gente até falou que o homem, quando ele nasce, ele já é matriculado na escola da maldade, né? Não é mesmo, irmão? Então, só que nós fomos matriculados depois na escola santa, na escola do nosso Senhor. Ele teve também um desenvolvimento. E Paulo continua esse raciocínio. Para falar disso, já falei disso aqui uma certa vez, não sei se vocês lembram. Já leram a Odisseia de Homero? Já ouviu falar de Ulisses, ou Odisseu? Já ouviu falar, irmã? Ali? Já falou já? Eu falei já alguma vez para vocês sobre essa questão. Eu trouxe essa imagem aqui, e um pedacinho da Odisseia para introduzir o estudo nessa noite. Na Odisseia diz lá no canto 12 ou 13, agora eu esqueci, diz bem assim: primeiramente, há de ir ter as sereias, que todos os homens que se aproximam dali, com encanto prendem, têm por hábito. Quem quer que por ignorância vá ter as sereias e o canto delas ouvir, nunca mais a mulher, nem os tenros filhinhos, hão de saudá-los contentes, por não mais voltar para casa. Enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas, e elas se encontram num prado, ao redor se lhe vêem muitos ossos, de corpos de homens desfeitos nos quais se engravinha a epiderme. Passa de largo, mas tapa os ouvidos de todos os marinheiros, com cera doce amalgada, porque nenhum deles o canto possa escutar. Mas tu próprio, se ouvi-las quiseres, é força que pés e mãos no navio ligeiro te amarrem os marinheiros. Em torno ao mastro, de pé, com possantes calabres seguro, para que possa as duas sereias ouvir com deleite. Se lhe pedires, porém, ou ordenares que os cabos te soltem, deve mais fortes amarrar a volta do corpo, apertar-te. E por aí vai. Essa passagem na Odisseia de Homero é bem interessante sobre a questão que a pitonisa fala para Odisseu ou Ulisses: vocês vão passar pela Ilha das Sereias. Né? E ao ouvir o seu doce canto, vocês vão ficar o quê? Enfeitiçados por elas. Né? E elas vão acabar tragando você para a morte. Então você vai fazer o seguinte: tape o ouvido dos seus marinheiros, para que vocês possam passar com segurança. Mas se porventura você quiser ouvir o canto das sereias, faça o seguinte: mande que os seus marinheiros te amarrem a um mastro. E você vai poder ouvir, vai passar pela ilha delas e você vai ouvir, né? E você não vai poder sair do mastro, você vai estar amarrado. Né? E quando eles passaram pela Ilha das Sereias, Ulisses falou: não, tire-me daqui, eu quero ir até elas e tal, né? E o pessoal não ouvia, porque também estava com os ouvidos todos tapados, né? E passou por ali. Essa passagem na Odisseia traz para nós a questão de que se você está amarrado, né, a um mastro, você não vai dar vazão aos seus desejos. Esses desejos que vão te levar para a morte, como ia acontecer aqui com Odisseu, ou com Ulisses. Se ele tivesse solto e tivesse ouvido, ele ia para a morte. Né?
E isso que eu queria trazer para vocês sobre essa questão. Se você não está amarrado a um mastro que te segure, você vai dar vazão aos seus desejos pecaminosos e isso vai te levar à perdição eterna. A verdade central de hoje. O fruto amargo para aqueles que estão livres de Deus é a degradação moral. Já aqueles que são servos de Deus afloram cada vez mais em santificação. É isso que a gente vai aprender no texto de hoje. Nós vamos ver que os homens estão, antes da conversão, isentos da justiça, isentos da pessoa de Deus. Então eles estão à mercê do seu próprio coração corrupto. E por isso eles estão numa descida, uma degradação moral do seu ser. É o que a gente tem visto até agora. Vocês lembraram o capítulo 1 de Romanos, falou bastante da questão de quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração corrupto, ele só afunda mais na perdição. E por isso ele está debaixo da ira de Deus, porque ele desonra a Deus. Porque ele faz deuses em seu coração. Porque ele comete uma bateria contra a pessoa do Senhor, seguindo o seu coração malévolo, seguindo o seu coração perverso. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro ponto, vida antiga. Você lembra da sua vida antiga? Lembra? Olha o que diz aí no verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O que quer dizer a palavra isentos em relação à justiça? Eu não sei se você tem percebido que Paulo tem trazido como se fosse quase uma analogia. Quando ele fala da questão da justiça, vocês são servos da justiça. Você é servo de quem, então? De quem que ele quer dizer que você é servo? De Deus. Né? Essa é a questão. Paulo diz que se tornamos servos da justiça. Justiça aqui refere-se a Deus. Se você vê no verso 18 e verso 19, ele fala que nós se tornamos servos da justiça. Alguém pode ler para mim? Eu acabei fechando aqui esse. Verso 18 e 19. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso, ó, escravos da justiça. E o 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que levava à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha só. Então, quando Paulo está falando sobre a escravidão à justiça, ou a servidão à justiça, ele está falando, referindo à pessoa de Deus. E aqui fala que os homens eles estão isentos em relação à justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, naquela vida antiga, passada, vocês estavam isentos em relação à justiça. Ou seja, vocês não tinham compromisso algum com Deus. Concernente ao fato de que não tínhamos compromisso algum com Deus, não tínhamos preocupação de estar ofendendo a Deus. A gente não levava Deus em consideração nas escolhas, nas nossas ações. Você lembra da sua vida passada, você praticava as coisas que você praticava, você não levava Deus em consideração. Você seguia só os seus prazeres. Você seguia a sua vida do jeito que ela é, do jeito que você gostava. E não estava se importando se você estava ofendendo a Deus ou não. A gente vivia segundo o nosso bem entender, como eu coloquei aqui. A mente dos homens, ela está o quê? Embebecida no engodo malévolo do seu coração. Seguindo o enganoso coração, ele se torna cada vez mais embrutecido. Perde cada vez mais a sensibilidade. Eu estava falando com a irmã Janaína e a irmã Aline ontem sobre a questão da verdade, da beleza e da justiça. Né? Conforme o homem tem se embrutecido mais, porque ele não quer a Deus, ele se afasta de Deus, ele tem trocado a verdade pela mentira, a bondade pela maldade e a beleza pela feiura. Quanto mais nós se afastamos de Deus, mais nós se embrutecemos, mais nós se descaracterizamos. O homem foi feito perfeito, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado o degradou, o pecado o deformou, o pecado o embruteceu. Por isso que ele não olha mais para a verdade, ele não quer mais a verdade, ele não quer mais a bondade, ele não quer mais a beleza. Eu conversando hoje na firma com alguns amigos,
falando sobre a questão de como está o Brasil e tal, e o pessoal falando. Eu falei, então, você já percebeu que os programas de televisão, né, para dar ibope, tem que ter imoralidade? Porque se você fazer um programa, né, ensinando questões morais, né, coisas saudáveis para todo mundo, não dá ibope, né? E as porcarias dá ibope e tal. Por quê? Porque o coração do homem, ele quer essas coisas. Porque ele está afastado de Deus. Ele foi manchado com o pecado e o pecado encobre esta visão, a visão de Deus, a visão perfeita. E eles só querem seguir aquilo que o coração demanda, o que o coração oferece. É por isso que o homem cada vez mais tem se embrutecido. Eu até coloquei, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Você vê pai matando pai, filho matando pai, e aí você vê as barbaridades. Se você liga o jornal, você vê as barbaridades que o mundo está imerso. Isso por quê? Porque quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele se perverte. Eu, escrevendo lá o livrinho lá, que eu estou trabalhando faz tanto tempo, eu coloquei bem assim, ó. Semelhantemente, o primeiro homem no Éden, após dar lugar à desobediência, maculou sua alma, tornando licencioso por natureza. Consequentemente, achou-se dali em diante sem as rédeas do seu coração indócil, extravasando tais atributos à sua descendência. Ao menor sinal de oportunidade, semelhante a uma fagulha sobre palha seca, e por muitas vezes longe de olhos alheios, dá vazão aos impulsos indecorosos da carne. Pior se torna quando, por incentivo de uma multidão ensandecida, se reúne por ocasião das festas cívicas, onde se abre a mão da decência e dos bons costumes. Remove-se a máscara que encobre o verdadeiro eu enclausurado, o qual anseia pela imoralidade e coletivamente sente maior liberdade para praticar coisas inconvenientes, que no cotidiano jamais trariam à luz. Se você viu a questão aqui das máscaras, né? Eu peguei isso com a visão que eu tenho sobre a questão do carnaval. O carnaval, pessoas falam que colocam máscara, não é verdade? Só que naquele dia elas tiram as máscaras e mostram o seu verdadeiro eu. E eles tomam um impulso porque é uma multidão fazendo a mesma coisa, né? E sente maior liberdade para tal. Até coloquei, os homens ficam mais desinibidos quando se unem no intento da imoralidade. Assim o é. Porque é uma multidão fazendo a mesma coisa, dando vazão aos mesmos sentimentos, às mesmas ânsias. Então eu sinto maior liberdade para isso. Então o homem, nessa vida antiga, ele está isento em relação à justiça. Ele comete coisas não levando Deus em consideração. Por isso que nós vemos a barbárie. Por isso que nós vemos a imoralidade predominar, se alastrar. Porque o coração dos homens está imerso na podridão. Isenta de Deus, isenta da justiça. E quanto mais se afasta, pior fica. Quanto mais o homem busca autonomia, mais ele se afasta de Deus. E eu não sei se você já ouviu falar, eu já falei para algumas pessoas, talvez para a Jana, o efeito espelho. Ouviu falar do efeito espelho? Nosso mundo tem voltado a ser pagão. Nosso mundo veio, né, depois da queda de Adão, o mundo se tornou pagão, né, crendo em vários deuses e por aí vai. Né? Com a vinda de Cristo, o mundo se cristianizou, que a gente fala no ano Domini, né? Do ano zero veio, o mundo foi se cristianizando, né? As pessoas foram se tornando cristãs, né? Principalmente depois ali da conversão de Constantino, em mais ou menos em 313, que ele coloca a religião cristã como quase religião oficial do Império, e o mundo se cristianiza. Né? Porém, depois da Reforma Protestante, chegou na era do iluminismo, né? Quando o pessoal falou que não, agora nós somos iluminados, né? A gente vai colocar a razão para dominar e vamos tirar a religião. Eles queriam tirar Deus do comando do universo. E por causa disso, o mundo, depois do iluminismo, tem voltado a ser pagão, gente. Então é por isso que a gente fala um efeito espelho. O mundo de hoje está voltando, está refletindo aquele mundo antigo, o mundo pagão. Por isso que você vê a imoralidade vindo com tudo, o homossexualismo vindo com tudo, o aborto vindo com tudo. O mundo está voltando a ser pagão. Por quê? Porque quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele se embrutece, mais ele se descaracteriza,
mas ele perde a forma pela a qual ele tinha quando ele foi criado. A imagem e semelhança de Deus. É isso que tem acontecido com o mundo. Por isso que naquela vida antiga nós éramos assim também. Nós estávamos isentos em relação à justiça. Nossas ações, nós não levávamos em consideração Deus. Nós só seguíamos os nossos prazeres, os nossos intentos. E por isso a gente se descaracterizava cada vez mais. Né? Nós vemos o segundo ponto. A recompensa da obediência ao pecado. Verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Olha só que ele fala aquela questão de fruto, não é? Você vai lá e pega um fruto lá. Naquele tempo, daquela vida antiga, que resultado vocês colhem? Né? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Por que vocês se envergonham daquela vida? Daqueles feitos que vocês fazem? Por quê? O fim daquelas coisas, todas aquelas coisas, era o quê? O fim delas é morte. Só merecia condenação. Só merecia o mais profundo inferno. Por isso que a gente se envergonha daqueles feitos que a gente tinha antigamente. A recompensa trazida àqueles que obedecem o Senhor pecado é somente a vergonha. Porém, todavia, as pessoas não se envergonham. Já viu algum descrente se envergonhar daquilo que ele faz? Né? Por mais que ele foi criado no ocidente cristão, né? Às vezes ele tem uma certa moral que reflete a moral judaico-cristã, mas mesmo assim ele não se envergonha dos seus feitos. A vergonha só pode vir de alguém que foi convertido, de alguém que foi iluminado no seu ser. E isso ocorreu conosco. Por isso que quando a gente olha para trás, olha para aqueles feitos, a gente sente vergonha. Eu não quero nem tocar naquele assunto, nem falar o que eu fazia antes. Porque todas aquelas minhas ações só mereciam uma coisa, o juízo de Deus. Por isso eu me envergonho, porque todas elas só mereciam a morte. O rememorar os feitos do passado só deveriam trazer-nos vergonha, pois todos aqueles atos só merecem o justo juízo de Deus. Já ouviram falar de Agostinho? Tantas vezes, eu estava lendo Agostinho de novo hoje, tanto que eu vou pegar o livro de Agostinho para ler novamente. Eu vendo essa imagem aqui dele, no capítulo 2 das Confissões, tem a questão de quando ele rouba algumas peras da casa do vizinho. Ele tinha mais ou menos 16 anos e ele foi lá com os amigos à noite, lá sacudiram a pereira, pegaram as peras. E ele falou, a gente roubou aquilo lá, não foi nem para comer, porque eu tinha melhores peras em casa. Né? A gente só pegou para dar vazão ao pecado e jogá-las aos porcos. E ele, nas confissões, gente, ele se dói, ele se remói por causa do roubo dessas peras. E você fala, poxa, é uma coisa insignificante, você nunca roubou milho na casa lá do vizinho lá? Né? Vocês já roubaram milho? Não. Oh, Deus, não. Não degrine os goianos agora, não, meu Deus, não faz isso. Porque é pior ainda fazer um outro pecado. Não faz isso, não. É mentira. Mas, meu Deus. Agostinho. Pela ignorância, né? Pela ignorância. Vamos dar. Sim. Foi a questão a mesma questão que Agostinho se pergunta: por que eu fiz aquilo, Senhor? Se eu não estivesse com aquelas pessoas, eu não teria feito. Mas ele tem até uma parte, a gente sente vergonha de não ser sem vergonha, ele fala nas confissões. Porque perto da multidão, perto dos amigos, que encorajam a fazer tais atos. Né? E quando você está fazendo, parece que a sua mente é suspensa e só quer se dar vazão à sua maldade. E é o que ele fala, por isso que ele chora, ele se corrói, ele se dói. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, olhar para o passado e se envergonhar daqueles atos que nós fazíamos. Por mais pequeno, por mais parece até banal que seja, mas é pecado contra o Criador. Foi feito não só contra uma pessoa, né, aquele vizinho dele, né, que o vizinho está até ali olhando assim na imagem. Não. É a questão, né, de ele ter tomado ciência daquele mal que ele fez e sentiu vergonha. Né? Se vocês lerem as confissões, vocês vão ver. Leia, é uma lição de casa para vocês. Leiam o capítulo 2 das confissões. Depois até eu mando o áudio lá que vocês quiserem ouvir.
3, libertos para crescer em santidade. Né? O fruto, nós vimos o primeiro fruto, fruto do pecado, que é o embrutecimento do nosso ser, o afastamento de Deus. Quando nós obedecemos o pecado, naquela época, naquela vida antiga, a gente só tendia a afastar de Deus, cada vez mais. Mas agora, ligados a um outro Senhor, a gente vai dar um outro tipo de fruto. Verso 22. Agora, porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nossa libertação, ela não foi advinda de nosso próprio esforço, vocês sabem disso. Mas foi concedida por outro Senhor. O Senhor que veio e nos comprou. A gente for usar outras analogias do Evangelho, que Deus veio. Eu até falei para você se livrar de um Senhor tem 3 modos, né? Ou o próprio Senhor dá carta de alforria para você, não, você não precisa mais me servir. Ou alguém vai lá e paga um preço por você. E foi o que ocorreu conosco também. Deus foi lá e pagou um preço para nos resgatar, né? A redenção. E outra questão é quando você morre. Você não vai estar mais ligado àquele Senhor. Então, nós, por nossa própria força, não fomos nós que promovemos essa libertação e se ligamos ao outro Senhor. Não, foi o nosso próprio Senhor, o Senhor do universo, que veio até nós e nos libertou. Por isso que ele fala agora libertados do pecado, porque ele nos libertou. Vocês foram feitos servos de Deus, servos da justiça. E agora o fruto que vocês devem gerar é um fruto para santificação. É o que nós falamos na aula passada. Você deve refletir agora o seu Senhor. Não sei se eu coloquei o texto aí, que é João 15. Que a gente está ligado na videira verdadeira. E por estar ligado na videira verdadeira, nós damos fruto. Nós não permanecemos estéreis. Né? A gente leu Lucas 13, verso 6, a figueira estéril. Né? Uma figueira foi plantada numa vinha, né? E o dono da vinha foi lá perguntar, há 3 anos eu venho aqui procurar figo nela e não tem, e ela não dá, ela é estéril. O que ela está fazendo aí? Ela está ocupando a terra inutilmente. Pode cortar. O agricultor falou, não senhor, deixa mais 1 ano. Eu vou adubar ela, né? Eu vou cuidar dela, e se ela der fruto, ela ficará. Mas se não, mandarás cortar. Todos nós estamos ligados na videira verdadeira. E o que Deus espera de cada um de nós é que nós frutifiquemos para o reino, frutifiquemos para Ele. Frutos de santidade, frutos de arrependimento, tantos frutos. E se a gente não apresenta esse fruto, a gente é cortado. A gente é desarraigado dos benefícios eternos. Porque a gente pode colocar esse exemplo até a questão da igreja, né? Estamos na igreja, estamos em volta ali daquele vinhedo, estamos sendo sustentados com palavras, estamos tendo comunhão, só que a gente não apresenta fruto na nossa vida. Né? O que Deus faz? Né? Tira ele do nosso meio, tira. Ele só está ocupando a terra inutilmente, está sugando as forças do vinhedo, né? E não está apresentando fruto. Né? Uma outra hora a gente fala mais sobre essa questão da figueira estéril. Deus nos matou e nos fez ressurgir por meio de Cristo, transformando-nos assim em seus servos. A gente viu como a gente começou a nossa santificação, com a nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos unidos na sua morte, ressuscitamos com Ele por uma nova vida de fruto, que dá fruto. Fruto de arrependimento, fruto de santidade, fruto de pureza na nossa vida. Por isso que eu tenho falado tantas e tantas vezes para você, como é que vocês estão andando? Vocês estão apresentando esse fruto? Constantemente buscando, lendo, tendo comunhão com seus irmãos, tendo vontade de estar aqui, de ouvir a palavra? É fruto que damos. Fruto de um coração regenerado. Fruto de um coração que pertence ao Senhor. O fruto que estes servos geram agora não é mais o fruto da maldade e da perversidade, mas sim os da santidade. Nós não geramos mais aquele fruto perverso quando nós estávamos ligados àquele Senhor. Cotidianamente no pecado, cotidianamente seguindo os desejos impuros, cotidianamente ferindo o próximo e desonrando a Deus. Nós não damos mais esse fruto. Se você dá esse fruto cotidianamente, a gente até falou sobre essa questão,
que você não pertence ao reino de Deus. Você está num barco que está se direcionando a outro destino, que não é o céu. Por isso sempre há o tempo para analisarmos, tirar nossa vida para balanço, como faziam os puritanos, né, irmã Jane? Tirar a nossa vida. Eu estou vivendo verdadeiramente os princípios do reino, né? A irmã Gina está lendo o perfil do verdadeiro crente cristão, o Paulo Júnior, né? Como eu falei do Sermão do Monte, você demonstra aquelas características que são inerentes daquele que foi verdadeiramente salvo, frutos para o céu, frutos para Deus. É isso que Deus exige de cada um de nós. Que nós demos frutos. Eu até coloquei o verso aqui, ó. João 15, verso 1 a 6, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que ele produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha e lança no fogo e o queima. Olha só. Então todos nós temos que apresentar frutos. Eu sempre tenho falado da questão lá de exercitar-se na piedade, na pureza. E a gente tem que apresentar santidade porque o nosso Senhor é santo. Eu tenho falado tantas vezes, né? Mas eu não me canso de repetir isso. Repetitio mater studiorum, né? A repetição é a mãe do aprendizado, como diziam os antigos. Isso tem que ser inculcado na mente de vocês. Sempre e sempre. Né? Agostinho falava, eu sempre preguei as mesmas coisas para vocês cometiam os mesmos pecados. Né? Mas é assim que tem que ser, continuamente. Né? Trabalhando na nossa mente ou no nosso coração. Né? E pedindo a Deus que nos abra o entendimento, que grave essas palavras no nosso coração e a gente assim viva. Viva para Deus em tempo integral. Demonstrando em nossas mãos esses instrumentos que são instrumentos de justiça para promover a glória de Deus. Ao final dessa vida de obediência, crescemos constantemente em santidade e receberemos por fim a almejada vida, a vida eterna ao lado do tão amado Senhor. Aquele que pertence a Deus, ele tem esse anseio de estar com o próprio Deus, aprendendo dele. Né? Se você não é santo aqui, você não vai querer ser santo lá. Né? Nós queremos estar com o nosso Senhor, refletir as características do nosso Senhor, andar com o nosso Senhor, beber da própria pureza dele, ser como ele é. E isso começa não lá. Eu até falo, não espere a eternidade, né, começar, né, a próxima vida começar para conhecer a Deus, para ser como ele. Não, comece aqui agora, né, aos pés do seu mestre, aprendendo dele, né, sendo impactado com ele, não é mesmo, Tchau? Todo dia, em tempo integral. Quarto, a recompensa na antiga e na nova vida. Que nem, a gente está falando sobre essa questão de estar ligado a dois senhores. E esses dois senhores, eles concedem recompensa para aqueles que o obedecem. Tanto o pecado como Deus. E nós vimos já uma das recompensas que tem aquele que serve o pecado. A gente falou que a gente está isento em relação à justiça, então a gente segue o nosso coração corrupto. E enquanto mais se afastamos de Deus, mais se embrutecemos, mais se pervertemos. Né? Matriculados na escola da perversidade, da maldade. E se nós se desenvolvemos constantemente da maldade para a maldade. O verso 23 diz assim, porque o salário do pecado é o quê? É conhecido esse versículo, não? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
O salário, né? Paulo aqui, certamente ele deve estar pensando no soldo militar romano, né? E você recebe salário, né? Certamente você recebe, né? É mirrado, né? É mirradinho, né? Não da minha esposa, é o que ganha mais hoje em dia de nós aqui, acho que é ela. O salário, o soldo militar era aquilo que fazia provisão para a vida da pessoa. Só que o salário do pecado, ele engoda, ele engana. Você acha que você vai tirar proveito daquilo, só que ele te engana. Porque ele te recompensa não com boas coisas, mas com a própria morte. Vocês já viram, assistiram o filme Alien, O Oitavo Passageiro? Já assistiu? Já assistiu, Hiro? Já assistiu, né, Hiro? É final da década de 70, 79, se eu não me engano. Nesse filme, eu não sei, parece que o Ridley Scott, se foi ele que produziu o roteiro desse filme, parece que ele leu Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 14 a 15. Olha só o que diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Se você assistir esse filme, já a gente, quando terminar, a gente fala sobre essa questão. O que acontece? Nesse filme, eu vou dar um baita spoiler para você, né? Que nem tem um animal, um alien lá chamado facehugger, que a pessoa ela abre aquele ovo, aquele bicho gruda na sua cara, assim, é um abraçador de rosto, né? Aí o que acontece? Aquilo ali é quase um parasita, praticamente. Ele lá coloca uma gosma para dentro de você e dentro da pessoa é gerado o quê? Um alien dentro da pessoa. Que uma hora, quando ele crescer, ele vai estourar para fora. Eu não coloquei essa imagem porque é muito gráfica. As crianças aqui, né? Mas é a mesma coisa. É aquela questão de... É como se você tivesse engravidado do pecado e quando esta criança nasce, ela mata a mãe. Por isso que o Tiago ele coloca assim: depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Quem se enrola, quem se entremeia no pecado, quem se deita com o pecado, a consequência disso é o quê? É um filho que mata a mãe. O pecado mata, consome. Esse é o salário que o pecado nos concede. Para aqueles que se atrevem a mexer com ele. Né? E nem o salário do pecado. O salário você vai, é algo que você vai fazer provisão para sua vida, é algo bom. Você vai tirar proveito daquilo, mas com o pecado não. O salário que o pecado dá àqueles que se unem a ele é a morte. Pois assistam esse filme aí, muito bom. Só que a gente vê que o dom gratuito de Deus, gente, é a vida eterna. Por que ele fala dom? Porque não é conquistado. Dom gratuito. A vida eterna, o que? Ela não é merecida. Ela não é uma recompensa pelos seus atos, por aquilo que você faz, mas sim é um dom gratuito. Algo nos dado por misericórdia. Olha só. O pecado, ele paga salário. O Senhor pecado, ele te paga salário. E esse salário, ele vai te levar à perdição eterna. Ele vai te embrutecer nessa vida, vai te dessensibilizar de você, né? Vai te tornar perverso, mal, e ainda, por fim, ele te traz a morte. Deus, ao contrário, se você está ligado a Deus, o fruto que você gera por estar ligado a Deus é santidade, é pureza de vida. E ao fim, ele concede esse dom gratuito, que é o que? A vida eterna, que todos nós almejamos. Nós almejamos viver para sempre, gente. Né? Melhor ainda se estiver com aquele que nos criou. Não debaixo da ira dele, mas juntamente com ele, aprendendo dele. É um anseio que nós temos, que todo ser humano tem. Né? Que a gente fala que o nosso coração ele é inquieto, enquanto não repousa naquele que é o eterno, em Deus. Né? Hoje nós estávamos vindo para cá, minha esposa foi lá e colocou uma música de Agostinho, né? Tarde eu te amei, beleza, minha beleza, né? Minha doçura,
É maravilhoso, eu até chorei. Eu falei, me dá um ticho aí, porque eu não aguentei. E são palavras maravilhosas, bonitas, porque ele rompeu a nossa surdez. E a gente ouviu a doce voz do Salvador. Ele abriu nossos olhos, aquela cegueira que nos nublava de vê-lo. Ele removeu a toda e a gente pôde contemplar a sua beleza. O seu perfume veio até nós. E nós sentimos a sua fragrância. E a gente teve ele até fala, nosso ser ardeu por ele. Por isso que eu chorei, eu falei, meu Deus, é isso. Por isso que eu falei, eu vou ter que ler de novo as confissões. Porque é muito gostoso. É um coração agradecido, grato, que ama aquele que o salvou. Todos nós deveríamos ser assim, arder de amor por Deus. E ele fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A santificação e o recebimento da vida eterna reside somente naqueles que estão em Cristo. Paulo, toda hora, se vocês lerem Romanos de novo, até o final, ele está sempre falando em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você só pode receber essas coisas, só pode dar fruto de santidade se você estiver em Cristo. Você só pode ir para a vida eterna se você estiver em Cristo. Você só é justificado se for em Cristo. Nada, só em Cristo. Vira e mexe, ele está falando em Cristo. É em Cristo. Você está em Cristo. Verdadeiramente vocês creem em Cristo. Porque se vocês não creem verdadeiramente em Cristo, naquilo que o Senhor fez por cada um de vocês, Cristo morreu por cada um de vocês. Vocês já fizeram alguma arte? Quem teve que ficar de castigo? O Du. Você também, Samuel. Já fez alguma coisa que eu falava, você vai ter que ficar de castigo, que você fez algo mal? Já fizeram? Então. É ruim, né? Ficar de castigo, né? Hoje em dia vocês não ficam mais ajoelhados no milho, né? Vocês não apanham mais tanto, né, gente? Aí, ó, nem sabe o que é isso. Você sabe o que é isso, né, Rita? Já ficou ajoelhado no milho já? Não? Só eu que experimentei isso. Tristeza, né? Nós fizemos algo terrível, gente. Imagina que vocês fizeram algo terrível lá pro seu pai e sua mãe e vocês vão ficar de castigo. Agora não tem como escapar, né? Vocês vão ter que sofrer a punição. Mas vai lá um irmão mais velho. Fala assim, não bate no Felipe, não bate no Eduardo, não bate no Vinícius, não, Samuel, não. Me pune a mim. Puna a mim. Deixa eles. Né? Eu vou levar a culpa por eles. Fui eu. Né? Coloca a culpa deles em mim. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele levou a culpa em nosso lugar. Levou nossos pecados sobre si. Por isso que a gente não vai apanhar mais do Pai. Já apanharam já? Apanharam bastante já? Então vocês estão fazendo muita coisa errada, então, né? Olha, muito pecado para confessar, hein? Que nada, hein? Mas maravilhoso, gente. Estar em Cristo. Estar em Cristo, nós se livramos da ira vindoura. O pecado nos colocou numa situação tão terrível de degradação moral e espiritual. E a gente olha para aqueles atos que nós fazemos, só nos traz vergonha. Só nós merecemos só punição. Mas alguém nos livrou. Né? Eu queria até mesmo que Deus tivesse me chamado antes. Né? Porque eu levei uma vida muito devassa. Né? Eu sei que Deus perdoou, mas ainda há cicatrizes que eu olho. Nossa, eu me estraguei. Né? E por que o Senhor não me chamou, Senhor? Mas o Senhor chamou no tempo que era devido. Né? Para a gente olhar para essas marcas hoje, sentir vergonha. Lá eu só mereci o juízo de Deus. Só a mão pesada de Deus sobre mim. Mas Ele usou de misericórdia para cada um de nós e nos colocou em Cristo. Por isso que nós hoje andamos em santidade. Refletimos as características dele. E outra, maravilhosamente, nós passaremos a eternidade junto ao nosso Senhor. Amém? Ele pode orar por nós? Vamos orar?